Então, assim, vamos falar com vocês agora numa prática diferente. Então, eu estou aqui, me colocar esse cargo de responsabilidade, eu aceito ou não, sim ou não. Então, esse 2 é muito importante, né? Sim ou não. No caso, eu aceitei. Eu peguei uma carga violenta, é 1/14, agora eu me ferrei. Né? Agora eu já tenho um dever e um peso nas minhas costas. Né? Aí, se estiver pesando muito, eu vou falar, Beni, vamos dividir isso aqui? Eu não sei matemática, você vai ter que estudar comigo. Vamos estudar junto. Se você está pesando demais em cima de mim, e assim por diante. Então, na realidade, as coisas são práticas. Não existe parte sem pensar na palavra prático. Não esqueça disso. Quando vocês estão fazendo as coisas, existe uma prática sempre por trás. Né? Ou seja, a gente não é separado. Então, eu tenho que dar conta hoje, coitado de mim, de 14 pessoas, eu tenho que estar prestando atenção. E nutrindo. Nutrição. Olha lá o dragão. Ó, vou ter que nutrir 14 pessoas. Vai chegar algumas pessoas que vão falar assim, esse cara é chato. Não penteia o cabelo, não escova os dentes, né? Tem bafo, não aguento, não é para ser. Tchau e benção, ou para ele ou para mim. Né? Então, assim, a gente tem que perceber que a cota da vida, o entendimento da vida, ele é sempre misterioso. E eu tenho que saber se naquele momento, para eu dar o meu próximo passo, né, para eu sair do lugar, é interessante para mim eu sair do lugar. Então, cada número é uma travessia. Cada atividade da sua vida é um passo, é um compasso. É uma batida. Vale a pena eu sair do 2 e ir para o 3? Esse é o conceito mais filosófico da matemática que eu sempre falo. Andar. Ficar parado ou andar. Vale a pena eu me arriscar quando eu estou com muito medo? Então, quando eu falo que o 2 tem uma relação com o 7, eu falo isso matematicamente também pelo autoconhecimento. Né? Então, 3 é o final de algo, começo, meio e fim. Future, futuro. Né? Então, sempre que eu estou pensando na matemática, eu tenho 2 fatores, a x mais b, que é igual a 0, mas que depois vai ser pontuado como um resultado. Então, o número 3 é o número de finalizar. Daqui a pouco vai finalizar aqui. Graças a Deus, é sempre assim que começa. Tem o meio e tem um fim. Se for bom, a pessoa, eu quero o bis, ele quer o 2. Ele quer voltar a se relacionar comigo. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção que a gente trabalha com fatores que vão chegar num final. O 3 é um fim. O 3 dentro do sincronário é noite. Alguém já decifrou a noite? Você já decifrou a noite, Francisco? Você já decifrou a noite, Ana? Você já decifrou a noite, Renata? Nem sendo noite. Né? Então, quando a gente fala que o caminho espiritual é o caminho do meio, e a matemática é tão linda, decidida, tão bonitinha para fazer projeção. Por quê? Porque se eu pegar o primeiro número é 1, não é? Se eu pegar o terceiro número, que número é? 3. E 2 vezes 2 é 4. É a soma das extremidades do 1 e do 3. 1 do lado esquerdo, 3 do lado direito.
Então, quando eu estou olhando, eu tenho que falar o que ficou para trás e para onde eu estou indo. Como é da onde eu vim para onde eu vou, filosoficamente, né? Isso aí que você falou é a origem do ímpar e do par? É muito complexo o que você falou, não dá para te explicar isso para ninguém agora. Então vamos lá, vamos voltar. Então, desculpa, porque não dá, cara, isso aí é muito profundo. Não, é porque você falou uma metade, porque você falou que o intervalo entre um e o intervalo vai ser o ímpar par, por isso que eu pensei nisso. Ah, sim, os números 1 é ímpar e o número 3 é ímpar. E o número 2 é par. E quando você soma dois ímpares, dá um par, mas ninguém vai entender essa linguagem, que ela é muito abstrata. Então, o que vai acontecer? Para a gente entender que o número 3 ele é fim, quantas letras tem a palavra fim? Será que a gente já pensou que cada palavra é codificada até um número de letras? Quantas palavras em inglês tem a palavra fim? And é 3 de novo. Por que uma organização toda a gente trabalha com trino? Porque a gente consegue, a partir disso, colocar uma organização. Começo, a gente vai sair daqui, quer chegar lá através disso. Aqui tem eu, vocês e o computador. Aluno, professor, matéria. Né? Sempre um meio de ligação. Sempre existe um meio de ligação entre as extremidades. E aí, isso para um desenho geométrico, por exemplo, para você trabalhar com simetria, é o que a gente explica da beleza. Eu não sei desenhar, compra a régua e um compasso. Sempre fala o professor. Eu não consigo desenhar a mão, tá bom, tem a régua e o compasso. Você compra e começa a usar. Aí você pega a medida para o teu desenho ficar bonitinho, de 0 a 10 centímetros, você põe 5. Aí você põe de novo lá do outro lado, faz os pontinhos. De novo, de 0 a 10, você põe 5. Você vai ver que o teu desenho vai ficar tudo simétrico, todo bonitinho. Fica lindo o desenho. Depois você vai meditar por horas. Então, se não tivesse a régua e o compasso, o nosso traço com a mão tremendo, com medo, está errado. A gente precisa de instrumentos. Precisa de um meio que a natureza nos proporciona. A natureza é esse grande meio que foi proporcionado para nós e revelando essa equação mistério conhecido. Então, nossa, tanta coisa, tá vendo? Para poder explicar, meu Deus, sem ter paciência, vamos esperar um pouco. Bom, então, se você pega o número 1, né? E vamos para a loucura, e divide por 3, ele é 0,3333333333333 até o mundo acabar. Ele é um número que a gente chama irracional. Ele não é racional, ele é sábio demais. Porque ele quer que você grave o fim. O fim de uma experiência é o início do começo. Quando você está terminando uma experiência, você está sendo preparado para começar uma nova experiência. Não existe 3 sem 2. Terminou, iniciou. Mas nós, emocionalmente, porque a gente precisa um filme, a gente está vendo Titanic, por exemplo. Nossa, chorei bastante. Aí está acabando o filme ali, aí está terminando o filme e está dando aquele termo, você fala, parou tudo, o mundo acabou ali. Mas você vai ver o outro já está comendo pipoca, né? Você está naquele estado espiritual. Você está naquela vivência. O mundo continua andando. Tem um vídeo, amor, tem um vídeo. Não, amor. A vida continua andando. Você não vai escutar. Então, essa questão da gente colocar um propósito para o que a gente faz, né? Aí eu estou magnético
e saber que no final você ativou ou não aquilo que você realizou ou não o seu sonho, né? A vida vai te dar abundantes formas disso. Só que quando a gente entende que a gente precisa de planejamento, vou começar por aqui, né? Ou já sei como termina, então eu vou prestar atenção nessas 3 fases. Eu vou mudar um pouco a minha forma de ser, né? Eu não vou mais ter tanta pressa. É engraçado o número 3, porque o número 3 vezes 2 é 6. E 6 lembra yes, sim, sei. Terminou a experiência, eu sei como ela é. Quando ela está no meio, ela está na expectativa. Quando você terminou, ela é boa ou ruim, sempre é ruim. Porque se é coisa boa, terminou, você chora, se é ruim, você reclama. Então, o número 3 é um número pessimista. Né? Ele é um número pessimista por natureza. Se a gente pegar a palavra trevas, tem o número 3. Né? No português, a palavra trevas tem 3. Então, eu acho que eu consegui, pelo menos, aí eu quero as perguntas, conversar do 1, 2, 3 com vocês, com alguma filosofia. Eu consegui isso para algumas pessoas, pelo menos? Ótimo. Você sempre, quando fala com os números, sempre vem essa filosofia. E, com certeza. 1, 2, 3, começo, meio e fim. Passado, presente e futuro. Alguém tem uma pergunta sobre esses primeiros 3 números, que para mim é a base de tudo? Alguém já somou essa conta e colocou ao quadrado para ver quanto dá? Para relacionar com o sincronário? Como que é? 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Não, então é 1 mais 4 mais 9, né? 1 ao quadrado, Muito mais 2 ao bonito. quadrado, mais 1 mais 4 mais 9. 10, 14. Qual que é no sincronário, número 14? É o mago. É atemporal? Uhum. Depende de receptividade? Sim. Então, a experiência que a gente passa, a gente pode esconder, ela vai estar dentro de nós ou não? Vai ter um registro de tudo que a gente viveu dentro de nós ou não? Se há um registro de tudo que a gente viveu dentro de nós, essa pergunta? É. O registro ele vai estar armazenado, falando em termos de memória? Sim. Tá. Então, em termos de memória, ele vai estar armazenado segundo a importância para o seu processo de aprendizado. Então, nem tudo que a gente experimenta fica guardado. Só que eu acho que tudo que a gente experimenta fica guardado e que a gente não tem acesso. Ah, eu tenho acesso a tudo que eu preciso. Ah, sim, isso pode ser. Então, o 14... Bom, porque no fim das contas, essa é a grande questão filosófica, né? Que eu não sei, eu já sei. Então, eu me foco no que eu necessito saber. Porque senão fica difícil. Não, sem dúvida. Aquilo que eu falei, não podemos pular etapa, passo a passo. Mas alguém entendeu o quanto é importante eu finalizar as coisas com um encantamento e sendo receptivo àquela experiência boa ou ruim? E que esse fim vai determinar um novo começo? Sim, isso com certeza. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Quer expressar alguma coisa? Posso falar? Claro. Então, Celso, sobre isso que você disse agora, o que se deu para entender, eu entendi na hora que você deu aquela fala, que para mim tocou bastante, o do mau relacionamento, né?
se existe a partir do 2, que ele é o princípio, né? A dualidade, o início ali dos pares, isso de uma forma geral. Se esse mal relacionar for feito de forma ruim, não foi complementar, então ela gera karma, né? Isso me tocou bastante, porque isso é para tudo, né? E aí, então, aí nisso já vi uma necessidade desse fim que você tocou agora, que é a importância. Importante, né, ter o fim, né? Se Uhum. está pesado, né? E se a gente tem esse olhar, né, quando você está no olhar assim da primeira compreensão, né, isso assim muito pessoal, muito particular, compreender o que é um karma, reconhecer, entender, e aí você vai conduzindo, né, aí é como se o caminho ele passa a ser mais leve dentro dessa compreensão. Eu acho que quando a gente compreende isso, pelo amor de Deus, é o que eu falo para as pessoas, né? A gente vai falar de números sincronário agora, tá? Então, só para encerrar esse assunto. Então, o sincronário ele tem uma unidade. A unidade dele, mais fácil para a gente aprender no começo, pelo menos são os 20 selos, né? Pelo menos se a gente estudar os 20 selos bonitinho, vocês têm 3 palavras com os 20 selos, vocês vão ocupar 1 minuto estudando 60 ao todo. 20 vezes 3 palavras mais 20 selos. Preenche todo o teu tempo da tua vida. De 1 minuto em 1 minuto. Só de coisa boa. Só de coisa elevada. Né? Então, se vocês pegarem essa unidade de 20, né? A gente está no século 21, e preencher o tempo de vocês entendendo essa potência que o sincronário vai dar e ter alguns resultados preparados e propostos para nós. Se a gente pegar o número 2, que eu fui tão enfático, 2 para chegar no 20, que número que é? Pode 18, responder. 18. 18, quem que é no sincronário? Espelho. Isso. Então, o sincronário comunica para nós essa ordem infinita refletida. E nossos relacionamentos têm a ver com o espelho. Claro, para quem tem fé. Outro dia uma pessoa aqui do grupo chegou para mim e falou, bota fé. Aí tudo bem, dá para continuar conversando. Não bota fé, a gente não chegou até o 20. Né? A gente tem que ter fé. É incognoscível. Eu estou no tom 2, eu tenho que ter fé que existe uma sabedoria no 20, que alguém já terminou esse processo. E estudou o dragão, estudou o vento, e estudou a noite, e milhares de anos foram trocadas, zaps e zooms lá no Egito, há 10 mil anos atrás, sei lá com que coisa, ou há 20 mil anos atrás, e que, na realidade, esses conceitos eles são passo a passo. Então, quando eu usei muito 2 hoje, eu estava usando muito 18. Né? Eu estou usando os 2. Mas eu tenho que pedir o 20 aí, mas tem 14 aqui. Tá bom, vou na reza, para que venha essa energia do 20. Eu vou na vibração. Então, o sincronário é um mecanismo perfeito de autoconhecimento, maravilhoso, fantástico, divino. Por quê? Porque ele vai trazer para nós essa decodificação matemática através de símbolos e palavras. E que a gente, com o tempo, através dos ciclos, vai se relacionar com isso. Né? Então, não tenho palavras para falar do sincronário. Não existe. Ele é maravilhoso. Então, quando você tem uma data de nascimento, não importa o calendário que você tem, é um código que você tem que decifrar. Quando você tem um tamanho de medida de tamanho do teu pé, é um código que você tem para decifrar. Quando você tem a sua altura, que você acha que você está gorda, é um código que você tem para decifrar. Tudo isso são medidas
e medidas pedem ação, né? Então, tudo na nossa vida que tem peso, número e medida é codificado. Imagina um lugar que te dá esses códigos para você através de frases, através de inter-relações. Preciso comer um pouco. Através de sincronicidade. Quando você entender que você pegar lá o 1 até o 20, vai precisar do 19 para chegar no 20. Então, o primeiro que catalisa energia mesmo é o primeiro que autogera. Alguém começa e passa para o outro. Né? O 3, no fim, o que a gente está fazendo aqui? Está ativando a sincronicidade. 3.17 para dar 20. Mas, Celso, por que dá 20? Porque tem 20 selos. Se eu cheguei no fim, eu cheguei no ponto que eu precisava chegar. Se fosse 24 selos, seria 24. Né? Então, e a gente não está acostumado a ser fiel, a ser leal a um propósito. Saber que você começa uma coisa e quando você chega no fim, ali é o teu ponto de realização. Por isso a gente aprende a jogar em equipe. Está no jogo de futebol, 43 minutos, você não pode falhar. Essa é a lei da vida. Você tem que aprender que finalizar processos é que vai te alinhar na sua fé de outros processos. Então, a pergunta que é, vale a pena a gente continuar como grupo? Esse é o fim agora, está acabando já o negocinho. Vale a pena fazer mais uma live? Né? O que vocês aprenderam com isso? O que eu aprendi com isso? Isso é uma troca. Né? O tempo que a gente ficou aqui, dava para a gente estar fazendo outras coisas mais interessantes. Então, essa reflexão vem do espelho. Então, é muito importante a gente parar para estudar cada selo na sua profundidade. E aí sim, ser leal ao propósito que aquilo está lá. Matemática, depois de um tempo, é só memorização. Você só usa um poder chamado memória lá na frente. Porque ela tem um padrão de constante. E ela precisa repetir. Porque enquanto você não termina o ciclo, ela não pode mudar. Né? Não adianta eu falar do 4 se uma pessoa está no 3. Então, essa lealdade de propósito é amor ou não por isso. Eu consigo mergulhar nisso que eu quero na minha vida. Eu tenho como me mergulhar? Eu tenho como cavar mais? Eu sinto aquele chamado que eu falei lá no começo? Aí entra a iluminação que você falou. Né? 20º selo do sincronário é iluminação. Não aparece essa palavra antes. Só aparece no 20. Então, eu tenho 5 dedos na mão, com 2 mãos 5, 10, 15, 20, eu tenho que me dar por completo para alcançar a realização. Meus 2 pés e as 2 mãos, que nem bandido, quando te para, fica parado o pé, a mão se ergue, aí você se deu por completo. Não adianta. Né? Ou você leva a coisa como ela é, né? Ou você está se iludindo. Então, nesse sentido, a matemática é chata. Resultado é o resultado. Mas dá para a gente usar ela com parcimônia. Não só matemático, sincronário também.
Não tem um grupo de famílias que a gente pode se reunir com famílias para aprender mais um com o outro. Não tem a sequência, onde a gente tem os clãs, que são os elementos que a gente vai usar para poder evoluir numa sequência de números, tipo 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, essa relação de propósito, é importante que você sinta que isso pode ir para frente, que você pode se aprofundar disso, que não tem nenhum grande bloqueio em você, uma barreira, um obstáculo intransponível, um muro. Ó. A palavra número tem a palavra muro. Muro é uma barreira. Então, o número realmente não é fácil. Agora, falando mais claramente. Por quê? Porque ele é um prêmio, ele é uma recompensa. Então, a gente vai ter que ir lembrando e falando assim, putz, eu estou no 3, agora eu vou para o 4, tá, mas agora eu vou me preparar para isso. Eu vou me preparar para essa próxima etapa, para pelo menos eu não me decepcionar. Então, eu preciso do 20, então eu já tenho que estar querendo me aproximar do 16, do 17, que eu já não estou tão longe dele. Isso é proporção que você está falando. Você usar a medida de lógica. Começar a entender como você se aproxima quando você está afastado. Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar, eu já falei. Eu dou aula, eu dou atendimento particular 1 por 1, exatamente para que eu conheça a pessoa e veja o trauma e veja aquilo que ela precisa e etc., para trabalhar em cima do selo, do sincronário ou qualquer coisa. Eu tenho que deixar isso bem claro. Não gosto de trabalhar sozinho, como eu estou fazendo isso aqui hoje. Estou fazendo porque foi um clamar que minha Renata... Estão clamando, aí estou ferrado. Está clamando, é que depois está reclamando, né, Renata? O povo clama, depois reclama. Então, estou fora. Vamos logo fazer o que tem que ser feito. Né? Maravilha. Eu não gosto de trabalhar com 1, eu gosto de trabalhar com 2. Eu sou libriano, 2, 3, 4. Um dando suporte para o outro, em diálogo. Falei isso para o Beni, né? Sim. Mas sei cortar muito bem o que eu preciso, porque senão não chego onde eu quero chegar. Né? Até filme, você fala, corta, não ficou bom. Então é assim. Né? É assim a vida. Tem pessoas aqui maravilhosas. Eu estou vendo aqui o Kim 107, eu estou vendo a Hal, estou vendo o Fran, que eu sei que manjam pra caramba dessa sincronicidade, né? Pessoas que com certeza estão me inspirando, né? Outras pessoas que eu não conheço ainda, mas estão me inspirando do mesmo jeito, me ajudando a fazer essa palestra comigo. Amo o que eu faço, essa é a vantagem minha. Eu amo o que eu faço, né? Quando eu começo a estudar o sincronário, eu falo, meu, cara, onde eu vou parar com isso? Não vou parar, não. Tem que parar, vou voltar para a Terra. Tem que voltar aqui, para esse mundo, conversar com as pessoas, tudo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que a química grite dentro de nós. Tem que sentir o que a gente chama na química de equilíbrio químico, né? Existe isso. Quando você se sente apoiado quimicamente. Quando você permanece com Red Bull no que você faz. Né? Tomando Guaraná 24 horas por dia. Então, quando uma coisa ela leva a gente a um estado maior de reflexão e pausa. Reflexão, pausa. Não é a mente tagarela, não.
Não é ficar 500.000 palavras em cima da gente. 1 milhão de coisas junto. Não, não é isso que eu falei. É pausa. É respirar. O tempo tem que parar, voltar. Vazio, cheio. Isso é verdadeira matemática, que eu amo, que eu compreendo. Né? A matemática que eu compreendo é essa. É uma matemática que me esvazia, porque eu sou muito burro, graças a Deus. Né? Que ela fala assim, você não sabe nada, mas ao mesmo tempo ela fala, olha, você vai encontrar pessoas que te compreendam, situações que te oferem valor, né? Vale a pena viver. Ela vai trabalhar com as extremidades, mas já me dá um ponto do meio. Esse é um movimento muito importante, né? Que a gente faz plá, 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 aplaude, acho que é só para fazer isso aqui, né? Fico pensando nisso. Tipo, eu só encho o saco depois. Mas, tipo, esse movimento, ele é importante. Né? Esse movimento é importante. Então, eu agradeço do coração vocês pela paciência, né? Eu estou muito feliz de estar no grupo Vela Tropa, porque eu me sinto assim numa família, né? Nesse sentido. Eu me sinto muito bem no outro grupo também, do Sincronário da Paz, que a Maria Márcia cuidou de mim que nem uma criança, né? Eu estou me adaptando à linguagem das pessoas, porque eu sou puramente número. Então, às vezes, eu falo, nossa, precisa falar uma frase mesmo, que coisa complicada. Né? Tipo... Mas, quando vocês conseguem ser preenchidos, eu consigo ser esvaziado. Né? E quando eu consigo ser preenchido, vocês também. Então, essa receptividade, ela é mágica. Ela é encantamento do mago. E eu quero que ela permaneça atemporal e intemporal. Por isso que minhas contas são megalamaníacas. Vamos se ver daqui 200 anos. Aí a gente estuda bastante número, né? 217 anos, 340... Eu e o Bênio já dá 500 anos. Falei, então faz comigo as coisas, porque já vamos acostumando, né? Exatamente. Aproveitar o tempo. Né? Nós somos pó, a gente vai desaparecer. Mas cada minuto, cada segundo, cada instante, a gente tem que procurar um estado de graça. Né? A gente tem que sempre lembrando isso. Se eu entrar em estado de graça, o mérito não é meu, é de vocês, porque eu sou 1 para 14. Né? Vocês que me proporcionaram o estado de graça. Claro, eu não vou querer macaca de auditório, Deus me livre. Né? Por quê? Porque eu vou saber disso. Que isso foi uma lei do universo. De todos nós estamos juntos, cumprindo um propósito, sei lá qual e de que forma isso vai funcionar. Né? Mas eu tenho que confiar que nós somos um. E que eu estou com hoje um pedacinho da Renata, um pedacinho da Mari, um pedacinho da Fran, um pedacinho da Nádia, um pedacinho da Paula, uma fração da Natália, usando termos matemáticos, uma fração do Mano, uma fração da Maria Márcia, do Beni, da Ana. Isso é colorido. É isso que enriqueceu minha vida. Né? O que enriqueceu minha vida foi conhecer pessoas que somaram na minha vida, que multiplicaram na minha vida e que hoje eu divido com vocês. Gratidão.
enorme. Realmente, eu acho que essas lives assim, a gente podia se acostumar a fazer, né? Aprender a fazer, para compartilhar mais dessa, como você falou, desse esvaziamento de um e outro. Eu vi mesmo essa água e a igualdade para se estabelecer. Então, se fosse possível, né, a gente podia, de repente, criar no seu canal, no YouTube, não sei, uma proposta para a gente conversar por exemplo, essa gravação tem que ir para algum lugar, eu acho que podia ir para o seu canal e a gente conversar e se acostumar a fazer mais vezes uma live dessa, uma vez por semana. Se for interesse de todos, se as pessoas falam, isso é importante, isso é necessário, eu faço, é óbvio, é assim que eu trabalho. A mim eu trabalho por necessidade. Eu ia gostar muito, né? Particularmente, que a gente tivesse essa possibilidade de ter essa visão de você conversar com alguém que vai conversar sempre nos valores e trazer isso que não é usual para mim. Mesmo conhecendo o sincronário, entrando nisso, fica mais no intuitivo, e eu gostaria de ter uma razão. Bom, mas isso que eu falei, aí é trabalho para você, para a Renata, né? Tipo, porque eu não vou correr nada atrás disso. Se as pessoas chegarem para mim e falarem, Celso, eu acho importante ter uma live no dia tal, tal, tal. Aquele dia eu estou disponível. Eu faço a live sem nenhum problema. Né? Mas eu não estou na situação mais confortável de todas, como eu acabei de explicar, porque eu gosto de trabalhar com 2, 3. Eu gosto de pessoas mesmo fazendo essas coisas juntos, porque, sei lá, é meu isso, né? Isso é meu. Eu acho que é mais rico, mas eu também tenho que ouvir a opinião dos outros, das pessoas. A gente quer você sozinho, então tá bom, faço um pouco sozinho. É assim a vida, né? A gente pode mesclar também, são muitos facilitadores, várias vozes dentro desse universo do sincronário, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou fazendo parte de um projeto com um grupo aí, que é o Space 1320, que a gente vai armar um grupinho aí baseado também de matemática, com certeza, de sincronário, de cálculo, e a gente vai precisar de muito apoio de pessoas maravilhosas que vocês são, para estar junto com a gente nessa, porque a gente quer, sei lá, eu quero todo mundo feliz no sincronário. Se eu puder vender o produto, eu vendo 24 horas por dia. Né? Então, a gente se juntou com vai esse cair propósito. agora, 3 segundos, tá?